Olá, meus caros, aqui é o Tempo Ter 60 de volta em um vídeo descompromissado informando as novidades das histórias em quadrinhos lá na terra do Tio Sam, Estados Unidos. E agora temos uma notícia sobre, ou na verdade, se é que pode chamar de notícia ou uma atrocidade, né? Mais uma notícia sobre a versão militante do Hulk, do Philip K. Johnson, que é um quadrinho que ninguém liga, ninguém se importa. Os encadernados estão praticamente encalhando na loja da Panini, ninguém quis adquiri-los. E a gente sabe que esse run é o run mais insuportável do Incrível Hulk que a Marvel já publicou, né? Eu achava que o Hulk vermelho era ruim, mas isso aqui conseguiu ultrapassar o nível de ruidade, o nível de chatice, histórias entediantes, militantes e tudo mais. E o Hulk nessa caracterização hippie, que é a pior caracterização que eu já vi, mulambo, fedido, o Bruce Banner que não toma banho, é cartunesco, é tudo relacionado com o Hulk. Então eu já disse isso em vários vídeos que eu já fiz, e até mesmo na resenha do blog Caverna do Hulk. E quando eu esperava que esse câncer vermelho chamado Philip K. Johnson, quando eu esperava que o câncer vermelho ele iria dar um tempo, né, ou seja, dar um tempo, ou melhor, né, escrever um arco de despedida e depois a Marvel retomar, né, a série, essa bosta dessa série, e começar de fato uma série do Incrível Hulk, isso não aconteceu. Esse cara vai ficar pelo jeito, mais um ano, ou a metade de 2026, né, o ano que vem, porque esse puto, né, esse bosta, esse militante, esse câncer, o que ele é chamado Philip K. Johnson, ele vai escrever mais uma merda, né? Agora aí, ó, vocês estão vendo a imagem do vídeo, de incrível, de imortal a infernal, que na verdade é insuportável. O Hulk se tornou um personagem insuportável. E é claro que eu, como fã, eu desprezo totalmente essa fase woke militante, porque é uma fase até gay, fase gay demais para o personagem, porque tem a tendência de atrair esses adolescentes, né, esses pessoalzinho aí, ladrãozinho de celular, pessoalzinho emo, a gente adolescente, nossa, atraiu tudo isso aí, ó. Enquanto os fãs do Incrível Hulk, esse cara, o Philip K. Johnson, ele foi perdendo gradativamente com o passar das edições que estavam sendo publicadas nos Estados Unidos. Porque se você for analisar, essa série do Hulk aí, esse é Hulk, né? Isso aí não é Hulk porra nenhuma. Pra mim é uma versão barata do Immortal Hulk, né? Do Joe Bennett lá. Eu não vou nem falar do inglês ali, mas o Joe Bennett, porque esse bosta desse Nick Klein, nome desse filho da puta aí, desse alemão, ele copia os traços do Joe Bennett. Tudo que o Joe Bennett faz, ele copia, né? Enfim, não tem luz própria, copia. Isso é bem típico do Hulk, né? Mas falando aqui, né, essa série do Hulk, ela não tem nenhum apelo comercial. Desde que ela começou a ser publicada, ela no máximo alcançou 2 impressões nas 2 primeiras edições, mas depois parou de vender. E eu vi nos sites, né, em próprios sites woke até, que o pessoal começou a abandonar a série, né? Abandonou até os reviews. Tem muitos sites que estavam fazendo reviews, mas abandonaram, não ligaram mais para a série. E teve aquele efeito de desprezo, né, que os leitores acabaram tendo pela Marvel por conta de eles pegarem personagens e criarem uma versão deturpada e totalmente reciclada, lacrada, uma cópia carbonada de algo muito bom que havia sido publicado anteriormente, que é o Immortal Hulk e suas respectivas 50 edições. E aqui esse câncer vermelho, chamado Philip K. Johnson, um bobalhão, né? Ele pega meia dúzia de idiotas, meia dúzia de wokes para continuar, né, achando que ele está escrevendo de fato uma história do Incrível Hulk, que o Hulk enfrenta não sei o que lá, a mãe o filho fraturado enfrenta aquela porra lá do que é a Lucifer, né, o tal de Lucifer, que é a Charlotte congelada. Olha o plot, cara, olha o plot. E não é à toa que o pessoal do YouTube tá tirando sarro aí, cada vez que vê um fã do Hulk elogiando isso, enobrecendo, eles tiram o sarro. Eu falei, pô, como é que você pode gostar de uma merda dessa, cara? Toma vergonha na tua cara, vai ler quadrinhos, né, que realmente você possa aprender alguma coisa. Mas não, o pessoal woke mesmo, eles gostam de desaprender e cada vez mais eles se tornam ignorantes e uma raça imunda da sociedade, na minha opinião, que são os wokes, essa militância, essa esquerda toda aí, tá? Que tem como objetivo destruir tudo que a gente gosta, seja filmes, quadrinhos, eles tornam tudo vazio.
E o Hulk novamente vai se tornar vazio agora com a merda, né, de uma história que o cara vai escrever, esse Philip Kennedy Johnson. Vai começar em novembro, a Marvel Woke agora, né, vai anunciar amanhã detalhes. Eu só vou postar no meu blog para informar mesmo, porque o blog é imparcial, mas eu tô cagando um monte pra essa fase aí, né, esse run do Hulk desse cara. E quem acompanha o meu blog sabe que eu desci a lenha desde a primeira edição, né, quando a gente vê na primeira edição uma mulher com 2 lacaios ali, um homem branco e um homem negro como escravinhos dela, a gente sabe que isso aí não vai pra frente. Só trouxa que vai abraçar o Woke, né? E a gente aqui não é otário, né? A gente aqui já tá bem informado, a gente sabe como é que se constrói uma trama, mesmo quando a pessoa quer optar pelo Woke mesmo, como por exemplo o Immortal Hulk lá, que tem um pouco do Woke por causa daquele retardado e mau caráter do Al Ewing. Quando quer optar pelo Woke, você precisa ser inteligente para construir uma trama, escrever um roteiro, conduzir uma narrativa, sem que se torne forçadamente tendencioso e vá atrair apenas esse povo da lacração, esses cânceres aí, né? Os cânceres vermelhos da praga vermelha. Então a pessoa tem que ser inteligente, mas parece que inteligência... Parece não, né? Eu tenho certeza, né? Considerando o absurdo de edições que o Philip Kennedy Johnson escreveu, parece que inteligência não é o forte do Philip Kennedy Johnson, porque ele continua escrevendo essas merdas e continua não vendendo bem, até mesmo HQs bostas da Marvel, como aquele Absolute Batman da DC Comics, aquela merda lá do Scott Snyder, e também até aquela, né, um evento chamado Imperial, também outra bosta escrita pelo Jonathan Hickman, conseguiu ultrapassar esse Hulk lacrado do Philip Kennedy Johnson nas vendas. Porque se você ver ali, né, os quadrinhos mais vendidos da Marvel dos meses anteriores ali, né, dos últimos meses na verdade, foram aquela merda de Império do Jonathan Hickman e aquela bosta de Absolute Batman do Scott Snyder, cara. E olha só, até os quadrinhos de merda conseguiram vender melhor do que esse Hulk lacrado, esse Hulk hippie. Então o Hulk se tornou uma chacota total. Simplesmente eu não ligo mais para nada de recente que é publicado no personagem, como já disse aqui, mas eu ressalto ali no meu blog Caverna do Hulk, porque eu vejo como uma obrigação o blog de utilidade pública para as pessoas verem o nível esdrúxulo que chegou o personagem, seja na qualidade dos roteiros, como também na qualidade dos desenhos, né? Os desenhos ficaram piores, e eu culpo também muito o Donny Cates, aquele outro filho da puta, que ele começou todo esse conceito, né? Conceito banal, de nave Stellar Hulk. Aí vem esse merda do Philip Kennedy Johnson, que ele faz? Ele pega muito do Donny Cates, ele pega aí tropos, né, do Immortal Hulk, o que o Donny Cates fazia ali, e começa a escrever uma história que o Hulk que é dele, não é o Hulk que a gente conhece, é o Hulk dele. O Hulk dele, o que ele viveu, os traumas que o escritor sofreu, que sempre se colocou como minoria, é o Hulk dele. E quando a gente mais queria que esse cara, não só eu, né, muitos, eu fico vendo aí nos outros sites, os gringos falando, pô, a gente queria que esse cara fosse embora, né, vai pra puta que eu pariu, ele vai continuar escrevendo arcos, né, mas fazer o quê? Vai ficar mais um ano na Marvel, 2026, ou pelo menos a primeira etapa, né, enfim, né, os primeiros meses vai ficar esse cara, esse câncer chamado Philip Kennedy Johnson, escrevendo essa bosta, né, que ele acredita ser o incrível Hulk. E o cara não tem jogo de cintura para escrever a história do Hulk, não adianta. Ele escreve tudo ali, né? Tudo que está voltado com militância, com pauta progressista, ideologia de gênero, mas ele escreve tudo menos uma história do Hulk. Ele não é capaz disso, né? Nem uma edição o cara é capaz de escrever de forma decente. Ele não é capaz de nada, esse cara. Não é capaz de porra nenhuma. Até o Peter David, que é um escritor que eu não gosto, eu reitero aqui, eu não gosto do Peter David, mas pelo menos o Peter David tinha algumas histórias que levavam a algum lugar, né? Tinha alguma construção. Esse cara não tem nada, esse Philip Kennedy Johnson. Ele não tem porra nenhuma, cara. Ele tá lá pra atrapalhar mesmo a Marvel, e é o queridinho do editorial da Marvel. E novamente eu vou falar aqui, eu vejo o que ele tá fazendo com o Hulk, usando, né, o trabalho do Joe Bennett, a criação do Joe Bennett e tudo mais, como uma resposta da Marvel para o Immortal Hulk, para que a Marvel dê a entender que o Immortal Hulk não presta, e o que presta é o que vem sendo publicado atualmente. É, cara, aquela famosa jogada que pega só otário, né? Só que otário mesmo vai morder a isca. Então, para encerrar aqui, que eu nem quero falar desse mau caráter desse escritor babaca, que eu acho que deveria levar ovada, né? Devia levar ovada esse cara, ou vaiar, né? Na hora que tiver uma comissão, vaiar o cara. Não, infelizmente ele pega as pessoas e as pessoas ficam elogiando ele.
que as pessoas não querem ver os leitores do Hulk tendo uma história que seja de acordo com o que o personagem é, né? Enfim, ele vai continuar escrevendo essa bosta, tá? Eu vou parar de falar aqui, eu não quero mais falar nada dessa fase woke do Hulk, eu quero mais que vá para a puta que eu pariu, que vá pra puta que eu pariu esse Felipe Kennedy. Os fãs também que gostam disso vão tudo tomar no cu. Eu não apoio militância, cara, e como eu falei aqui, se quer fazer algo woke, faça algo bem escrito, que não dê a entender, né, nas pautas que esses caras criam ali, ou escrevem, que é algo totalmente voltado para eles e não para os leitores no geral. Viu, Marvel? Seja mais esperta. A Marvel vai perdendo cada vez mais patamar. Vai perdendo cada vez mais patamar, porque estão deixando idiotas, bunda moles, cara de cu, com esse Felipe Kennedy Johnson, escrever personagens como o Hulk, que é um personagem que claramente ele não é fã e só está fazendo isso para ganhar alguns trocadinhos da Marvel. Beleza, galera? Bom, se der eu volto, seja amanhã eu vou voltar, né, ter o quadro Sexta-feira do Terror, volto amanhã, no sábado, com mais um vídeo para esse canal humilde Tempter 60. Um abraço e falou!